graça e paz. Mais uma vez, Escola Bíblica Dominical, eu vim trazer uma palavra aqui para que possamos meditarmos juntos. A palavra que o Senhor me deu nessa manhã para compartilhar com os irmãos da igreja e os irmãos que vão ver pelo Facebook, pelo YouTube, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos à oração ao Senhor. Soberano e altíssimo Deus, Senhor Jesus, o nosso Salvador, nosso Redentor, graças te damos por mais essa manhã de EBD, Senhor. Pai, clamo a Ti, Pai, suplico ao Senhor, Pai, que o Senhor venha quebrantar esses corações, Senhor, de todos que estão ouvindo essa palavra nesse momento, meu Pai, para que essa palavra possa ir como uma flecha penetrante, Senhor, possa enraizar em nossos corações, meu Pai, para que possamos praticá-la no nosso dia a dia, meu Deus. Fala conosco nessa manhã, Pai, porque necessitamos ouvir a Sua voz, meu Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, essa é a oração que Jesus nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. Muitas pessoas oram, a maioria das pessoas oram o Pai Nosso. Muitas pessoas oram o Pai Nosso e realmente não sabem o que significa essas petições feitas aqui. A oração do Pai Nosso, ela começa com três petições. Na terceira petição da sua oração, Jesus nos ensinou a pedir o seguinte: faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. E é nessa parte da oração do Pai Nosso que eu quero focar a minha mensagem nessa manhã. Quero focar por quê? Porque nem todos que oram o Pai Nosso, que diz essas palavras, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu, realmente sabem o que significa essas palavras, o que eles realmente estão pedindo para Deus. Nem todos sabemos. Muitos cristãos não sabem. Muitos daqueles que não são cristãos, que oram também o Pai Nosso, também não sabem por que estão pedindo isso. Alguns usam essas palavras sem entender o que significa. Outros usam por mera tradição ou coração vazio, sem intenção sincera de cumpri-las. Quando você ora, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu, você diz essas palavras com a intenção de se submeter à vontade do Senhor? Será que quando nós oramos o Pai Nosso, e tudo que nós pedimos, tudo que nós falamos com o Senhor, nós falamos realmente com a vontade de se submeter aos decretos do Senhor, à vontade do Pai? E você, filho de Deus, faz essa petição com o coração disposto a se submeter à vontade do Pai? Essa é a pergunta que fica, meus irmãos. Se nós realmente fazemos essa petição: Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, de maneira a se submeter a essa vontade dele. As três primeiras petições da oração do Senhor apontam para a glória de Deus e estão ligadas umas às outras. Como começa a oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O nome do Pai só pode ser santificado quando Ele é conhecido como Rei, ou seja, quando nós se submetermos ao seu governo soberano. O nome do Pai só pode ser santificado quando nós nos submetermos ao governo de Deus, entendendo que Ele é Rei, que Ele é o nosso Rei, que é Ele que governa as nossas vidas. Desse jeito santificamos o seu santo nome, entendendo que Ele é quem governa, que Ele é o nosso Rei.
E qual é a manifestação dessa submissão ao governo do rei? É o cumprimento da sua vontade entre os homens. Quando a vontade de Deus é cumprida em meio aos homens, o nome de Deus é glorificado, é santificado. Nós manifestamos essa santificação, nós manifestamos a submissão ao governo do rei. É o cumprimento da vontade dele nas nossas vidas. Santificamos o nome do Senhor e manifestamos a presença do seu reino, do reino dele em nossas vidas, entre nós, quando a sua vontade é feita em nossas vidas. Então, quando a vontade de Deus ela é feita em nossas vidas, nós manifestamos o reino dele em nós, entre nós. Quando reconhecemos que o Senhor é o nosso rei, é o rei dos reis, e nos submetemos a ele, de forma que a vontade dele seja feita em nossas vidas, o reino dele chega até nós, o nome dele é santificado. E agora eu quero dizer aqui, quero explicar bastante sobre a vontade do Pai. E aqui eu vi que a Bíblia fala pelo menos em dois sentidos importantes sobre a vontade do Pai em nossas vidas. Pelo menos em dois sentidos. O primeiro sentido que eu quero passar para vocês aqui, é a vontade moral de Deus. A vontade moral de Deus. Essa vontade está revelada na Bíblia e constitui em todos os preceitos e mandamentos que o Senhor deseja que nós cumpramos para agradá-lo. Ou seja, mandamentos de Deus para a nossa vida, os preceitos de Deus. Então tudo que Deus nos ordena a fazer, todos os preceitos que Ele deixa para nós cumprirmos, e tudo que Jesus nos ensinou para fazermos, tudo isso é da vontade moral de Deus para a nossa vida. Entendeu? Eu tenho alguns exemplos aqui que eu pesquisei. Um exemplo muito grande aqui, o amor. A vontade de Deus é que nos amemos. Ame. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Em 1 João 4, do versículo 7 ao 8, diz assim, amados, ame-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a vontade moral de Deus é que você ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Em Mateus 5,43 também está o que? Escrito o que lá? Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e vos maldizem. Essa é a vontade de Deus, é um preceito dele para a nossa vida, e é a vontade moral de Deus para a nossa vida, que nós sigamos os seus mandamentos, os seus preceitos. Outro preceito que Deus aqui dá exemplo que nós sigamos e cumprimos: perdão. Efésios 4,32. Antes, sede um para com os outros, também Deus, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Então o perdão é um outro preceito, é um outro mandamento que Deus, que Jesus nos deixou para que cumprimos, porque é da vontade moral dele que a gente cumpra, que nós cumpramos esses mandamentos, esses preceitos. E vários outros, irmãos. Seja sal da terra e luz do mundo. Não é assim que Deus fala? Não pague o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Não seja idólatra, se afaste da idolatria, se afaste do mal, seja humilde, seja manso, né? Seja santo. Um outro mandamento do Senhor para nossas vidas. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 15 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, é um mandamento do Senhor para a nossa vida: sede santos, como aquele que chamou vocês também foi santo, também é santo. Então são mandamentos, são preceitos do Senhor, que é a vontade moral de Deus para a nossa vida. A segunda vontade que eu separei aqui, para nós podermos meditar, é a vontade decretiva de Deus. Ou seja, a vontade decretiva de Deus é o seu plano soberano, pelo qual Ele decretou tudo que acontece no universo. Tudo que acontece no universo que Ele decretou é da vontade decretiva dele. Homem nenhum pode mudar isso. Homem nenhum pode mudar. Em Isaías
46, o versículo 9 até o 10 diz assim, ó: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho está firme, e farei toda a minha vontade. Então essa vontade, Deus criou todas as coisas, e foi da vontade decretiva dele de criar, e homem nenhum podia frustrar essa vontade dele. Essa é a vontade decretiva de Deus. Foi por essa vontade que o universo foi criado. Apocalipse 4:11 também diz assim, ó, 4:11: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Pela vontade de Deus foram criadas todas as coisas. Essa é uma vontade de Deus, mas é uma vontade decretiva de Deus. Ele decreta porque ele tem vontade de fazer, e assim o fez, conforme a sua vontade. Outra vontade decretiva de Deus que eu separei aqui: foi pela vontade do Pai que nós fomos escolhidos para a salvação. Efésios 1:11: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então nós fomos escolhidos, conforme a vontade decretiva de Deus. Ele nos predestinou, conforme a sua vontade, nos escolheu. Essa é outra vontade decretiva de Deus. Outra vontade aqui de Deus, decretiva, foi pela vontade do Pai que Cristo se entregou na cruz pelos nossos pecados. Gálatas 1:4: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai. Segundo a vontade de Deus Pai. Foi da vontade de Deus, do Pai, que Jesus se entregasse naquela cruz. Foi da vontade do Pai que Ele levasse todos os nossos pecados. Foi da vontade do Pai. Maravilhosa vontade do Pai. Que Pai bondoso nós temos. Não é verdade? Nosso Pai é muito bom, é bondoso demais, generoso, misericordioso. Que boa vontade de Deus. Eu quero enfatizar aqui, meus irmãos, nesse fim de mensagem, mas nessa última vontade de Deus, em que Cristo foi crucificado, sofreu tudo o que sofreu, porque era da vontade do Pai que Ele levasse os nossos pecados para nos salvar. Então eu começo lá atrás, lá no Getsemane, lá onde Cristo agonizou. E o que ele diz em Lucas 22:42? Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus fala: Senhor, Pai amado, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. E qual foi a vontade que foi feita, meus irmãos? Qual foi a vontade que foi feita? A vontade do Pai. Foi a vontade do Pai. Desde sempre a vontade do Pai foi nos salvar. Aleluia, glória a Deus por isso. Desde sempre a vontade do Pai foi nos salvar, através de Cristo. E para fazer a vontade do Pai, Jesus teve que passar por uma série de coisas, onde eu quero aplicar Jesus como exemplo para nossas vidas, para que nós possamos fazer a vontade do Pai, assim como o Senhor Jesus fez a vontade do Pai. Primeiro, Ele teve que ser traído. Jesus foi traído no Getsemane. Judas, para indicar aos soldados romanos quem era Jesus, porque eles esperavam chegar lá e ver um rei todo adornado, cheio de joias, mas não, viram todas pessoas iguais, e não conseguiam saber quem era Jesus. E Judas disse assim para eles: aquele que eu beijar na face é o Messias, é Jesus. E ele foi e traiu o nosso Salvador com um beijo no rosto.
Então Jesus teve que ser traído para fazer a vontade do Pai. Nós muitas vezes vamos também ter que ser traídos. Seremos traídos também para fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Então, quando você for traído, seja lá por qualquer circunstância, que esteja na vontade de Deus, não desanima, né? Porque é da vontade do Pai, muitas vezes, que você passe por isso. Porque foi da vontade do Pai que Jesus fosse traído para nos salvar. Outra coisa que Jesus teve que fazer: ser açoitado cruelmente. Jesus foi açoitado cruelmente, com chicotadas. Esses chicotes tinham 7 pontas, e nessas pontas tinham bolinhas de chumbo e dentes de animal, e aquilo dilacerava a carne. E Jesus teve que passar por esse açoite. Eu acho que foi o maior açoite, eu tenho certeza que foi o maior açoite que o ser humano já experimentou um dia aqui nessa terra. Foi o maior açoite de todos. E Jesus teve que passar por isso para fazer a vontade do Pai. Ele teve que passar por isso, ele teve que apanhar muito, ser açoitado, para fazer a vontade do Pai que está no céu. Ele foi humilhado. Jesus foi humilhado. Quando Jesus é preso, depois ele ser açoitado, assombrosamente açoitado, ele pega, ele vai, no meio dos corredores, os soldados romanos despem as vestes dele, tiram suas vestes, colocam uma capa escarlata, vermelha ou púrpura, quer dizer escarlata, coloca nele, desce uma coroa de espinhos. Historiadores dizem que esses espinhos tinham mais ou menos o tamanho de um dedo quase. Desce essa coroa de espinhos e coloca no nosso rei, no nosso Salvador. Colocando essa coroa de espinho, essa capa, dá uma cana, um caniço, uma cana na mão dele, e ajoelha em frente dele e diz: salve o rei dos judeus, escarnecendo, zombando, humilhando ele. Depois cospe no seu rosto, pega essa cana, esse caniço, e bate na cabeça do nosso Salvador. Humilhação. Zombaram, escarneceram, blasfemaram dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Você muitas vezes vai ser humilhado. Vão escarnecer de Jesus, que é o seu Salvador. Vão te zombar, vão te humilhar. Mas se o autor da vida foi humilhado, foi zombado, porque você e eu não podemos ser zombados, não podemos ser humilhados também? Se ele desceu dos céus, onde estava na glória, se despiu da sua majestade, para fazer a vontade do Pai, porque eu e você, que somos seres finitos, pequenos e pecadores, não podemos fazer. Não, temos que fazer. Nenhuma humilhação é o bastante. Nenhuma. Foi escarnecido. Ele foi escarnecido pelos soldados romanos, pelo ladrão na cruz. Lembra o ladrão da esquerda? Que começou a falar: salva-te a ti mesmo e salva nós também. Ele falava assim. Os fariseus lá de baixo pegavam e gritavam para ele: não é rei dos judeus? Desce daí para que nós creiamos no Senhor. Escarnecendo, zombando dele. Zombando. Ele foi profundamente humilhado, meus irmãos. Quando você sofreu uma humilhaçãozinha, uma humilhação desse tamanhozinho, lembre-se disso aqui. Lembre-se de quanto o seu Salvador, o seu Deus, foi humilhado e foi zombado. Outra coisa, ele foi crucificado para fazer a vontade do Pai. A dor da cruz levou os nossos pecados. O que ele passou naquela cruz, irmãos, para levar os nossos pecados sobre aquele madeiro. Ele foi crucificado, humilhado naquele lugar. Transpassaram ele com uma lança, deram um vinagre para ele beber quando ele falou que estava com sede. E mesmo em meio a tanto sofrimento, tanta dor, ele ainda faz duas coisas.
para nos deixar exemplo. E ele fez assim, meus irmãos. O ladrão da direita se arrependeu, entendeu que ali do lado dele estava o Salvador, era Deus, e ele entendeu isso, e ele se arrependeu naquela hora, e ele disse: esse aqui não merece estar aqui, ele é justo, e não houve pecado algum achado nele, eu mereço estar aqui. Ele se reconheceu, ele reconheceu como ele estava perdido, e reconheceu Jesus como seu Deus. E o que ele fez? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, quanta força ele tinha naquele momento ainda. Já havia algumas horas que estava ali crucificado, tinha sido açoitado, passado por tudo isso que eu estava falando por vocês até agora. E ele mesmo assim, ele levanta a cabeça e diz: em verdade te digo que hoje mesmo, hoje, estarás comigo no paraíso. Olha, o perdão. Ele arrumou forças para perdoar. Ele perdoou, ele salvou. Mesmo em meio a tanta dor, tanta humilhação, ele ainda encontrou espaço para perdoar, para salvar. Hoje mesmo, ele diz, hoje mesmo, do mesmo jeito você que está assistindo o vídeo, se você ainda não foi perdoado por Jesus, se você ainda não entendeu a sua situação perdida, porque a Bíblia fala que em Romanos 3,23, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, estão separados de Deus, são inimigos de Deus, e só voltarão a estar junto com Deus por intermédio de Cristo, pelo seu sacrifício na cruz. E hoje você pode ser salvo, como o ladrão na cruz, que entendeu a sua situação pecaminosa, se arrependeu e creu no Senhor como seu Salvador, porque ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O Senhor tem um reino, não é daqui, mas o Senhor hoje entra no seu reino, lembra de mim. Você hoje pode também ser salvo, ser perdoado. Basta você se arrepender e crer nesse Deus maravilhoso que eu estou falando aqui. Crê em Jesus, crê em Jesus, será salvo, você será perdoado. O fardo que está nas suas costas será tirado, porque a palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, diz o Senhor. Tudo isso, meus irmãos, ele fez para quê? Para nos dar exemplo. Certo momento, ele crucificado, ele viu, estava Maria Madalena, a Maria sua mãe, Maria mãe de Clopas e João, o discípulo amado. E ele diz assim para Maria: Maria, aliás, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. O que Jesus estava querendo dizer ali? Que mesmo a tanto sofrimento, tanta dor, tanta humilhação, ele ainda estava se preocupando com quem a mãe dele ia ficar, com quem o discípulo ia ficar. Porque todo aquele que ama Cristo, ama o seu próximo. Em meio à dor, em meio à aflição, em meio à tribulação, em meio à humilhação, em meio ao sofrimento, ele encontrou, ele te arrancou forças para se preocupar ainda com as pessoas, porque o amor dele é incondicional, para nos dar exemplo. Tudo isso que eu estou falando para vocês é exemplo para nós, para que nós façamos igual a ele, a vontade moral de Deus. Certo momento ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me desamparaste? Por que ele se sentiu desamparado, sozinho? Porque naquele momento o meu, o seu, o nosso pecado estava sobre ele, e a ira de Deus estava sendo derramada sobre ele, esmagando ele. Pensa como se fosse um asteroide gigantesco,
gigantesco, que vai colidir, que vai nos pegar, vai cair na nossa cabeça, e não tem chance de escapar, não tem saída. É cólera de Deus, é a ira de Deus. E Jesus entra na frente e aplaca esse meteoro que ia nos estraçalhar. Ele segurou, ele aplacou. Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moê-lo. O Pai moeu o Filho dele, por mim e por você. Ele moeu o Filho dele. Jesus foi moído para fazer a vontade do Pai. Moído. Moído. E por último, a palavra mais importante do Evangelho, quando ele diz: está consumado. Está consumado. A vontade do Pai para nos salvar foi feita, foi consumada pelo seu Filho. Quando ele diz está consumado, a cédula que era contrária a nós, porque todo pecado merece a morte. Qual que é o salário do pecado? Qual que é? É a morte, e morte eterna. Então alguém tinha que pagar pelos pecados que nós cometemos. Nós iríamos pagar pelo pecado que nós cometemos, porque Deus é justo. E agindo em justiça, ele tinha que punir o pecado. O pecador, ele é santo. É o inverso do pecado. E ele pune pecadores. Ele tem que punir porque ele é justo. Mas essa cédula, os nossos pecados, essa escrita contrária, essa dívida que nós tínhamos com Deus, Jesus pegou ela e cravou na cruz. Ele sofreu em nosso lugar. Ele padeceu em nosso lugar. Ele pagou a dívida. Ele pagou a dívida, sabe com o quê? Com o seu sangue. O seu sangue pagou a dívida. Com a sua vida ele pagou a dívida. Porque dito isso, ele entregou o Espírito ao Pai. Senhor, em tuas mãos entrego o meu Espírito. E expirou, diz em Lucas. Morreu. Jesus morreu. Ele entregou a vida dele. O nosso Cristo morreu, pagou com a vida. Pagou com a vida, morreu no nosso lugar. E ao terceiro dia, só que ao terceiro dia, solta as ânsias da morte, como Pedro diz, e rola a pedra, e o nosso Senhor ressuscita. Glória a Deus, aleluia por isso. O nosso Senhor ressuscita, e agora está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e ordena a todo aquele que mora aqui nessa terra, que se arrependa dos seus pecados e creia no seu sacrifício, para que não pereça e não tenha morte eterna, mas a vida eterna. Essa é a morte, esse é o Evangelho. Foi esse exemplo que o Senhor nos deu. Essa foi a vontade do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A vontade do Pai foi nos salvar, foi por amor, porque Ele amou o mundo de tal maneira, foi por amor. O nosso Jesus morreu no seu lugar e nos deixou o exemplo, para que possamos fazer também a vontade do nosso Pai, independente de qualquer coisa. A vontade do Pai está acima da nossa vontade, está acima de tudo, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Amém, amados? Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos. Deus abençoe a todos, tenham um ótimo dia.